E a gente continua falando sobre esse assunto aqui. Inclusive, a gente estava lembrando de algumas coisas que mexem com a vida da mulher, e alguns momentos que mexem com a vida da mulher, e a Mariana estava lembrando do momento dela aqui, né, Mariana? Pois é, doutor Mantelli está aqui com a gente. Eu estava contando, doutor, eu queria morrer quando isso aconteceu comigo, pela forma como foi tratada. Claro, minha mãe não tinha conhecimento e tudo mais, nasceu numa região... Depois que eu fui entender, porque minha mãe nasceu numa regiãozinha de Portugal, uma aldeia, na verdade. Então, assim, até a falta de informação, não culpo ela por isso. Mas, na época, ela tratou aquilo como um evento. Ela chamou todas as minhas amigas, uma festa, sem eu saber. Chamou todas as minhas amigas com suco de uva, salgadinho. Minha filha virou mocinha! Gente, eu queria morrer com aquilo, porque realmente causa um trauma para criança, essa responsabilidade de ser a mocinha, né? Tanto que ela lembra até hoje. O trauma. Marcou. Doutor Domingos Mantelli está aqui com a gente para falar justamente sobre este assunto. Doutor, para começar, a gente ia começar falando sobre as causas, sobre a questão da alimentação e os motivos. Mas vamos começar com isso, com essa questão psicológica. De que maneira os pais têm que tratar isso, e especialmente a mãe, em relação à menina? Como é que funciona isso, doutor? Bom, o mais importante é tratar de uma forma bem natural, independente da idade em que aconteça. A gente sabe que, em média, as mulheres vêm menstruando cada vez mais cedo. Antigamente, as meninas menstruavam com 15, 16 anos. Hoje é normal entre 10 e 14. E tem a menarca precoce, que ocorre até antes dos 8 anos. Independente de qualquer fase que aconteça, é importante os pais tratarem com naturalidade. Explicar para aquela criança, dizer, olha, isso é uma coisa normal, toda mulher vai ter. Umas mais cedo, outras mais tarde, porém é normal. E não você taxar aquilo como sendo uma data limite da transição da infância para a vida adulta. Muitas vezes a gente erra dizendo para aquela menina, você virou mocinha, daqui para frente você já é uma adulta. Você está jogando uma responsabilidade muito grande nas costas dela, é isso? Exato. Eu já vi casos de meninas que menstruaram com 8 anos e que brincavam de boneca escondida dos pais, com medo de tomar bronca dos pais, já que os pais disseram que agora ela já é adulta. Então, o que o senhor está explicando independente da idade, essa mudança, ela tem que ser sentida de forma mais suave. Tratar de mais uma forma natural. Ela não deixa de ser criança por causa disso de forma alguma. Exato. Ela tem que manter as atividades dela, brincando de boneca, brincando das brincadeiras que for na determinada idade dela, mas levando de uma forma natural. Tá? Até porque isso gera um pouco de ansiedade, um pouco de medo, porque, principalmente na fase da infância, os iguais se unem, as crianças querem ser iguais. E você ter menstruado antes de todas as suas amigas, você mesmo se exclui daquele grupo, daquele nicho de convivência. Porque você, teoricamente, entre aspas, é um extraterrestre, é uma pessoa diferente das demais. Pode causar, inclusive, um problema psicossocial, você querer se isolar, você se culpa grande. por isso, se acha diferente. Então, até bullying, né, Mari? Até bullying, Sim. Exatamente. A maioria das meninas não querem nem falar para as amigas que menstruaram, elas escondem com medo de bullying, com medo que comecem a falar sobre isso. Ou seja, a menstruação não pode ser um marco divisório ali entre a infância e a adolescência. Isso é a idade que determina, é o amadurecimento e não a menstruação, é isso, É a idade, doutor? o amadurecimento, o entendimento sobre essas coisas, né? A gente sabe que hoje a sexualidade está muito mais exposta, então as crianças estão mais expostas a isso. Então vai depender de cada fase do quanto aquela criança é exposta ou não. E não você taxar, olha, você menstruou, daqui pra frente você não é mais criança. Porque a gente sabe que não é assim. Festa, não façam suco Não de uva, façam suco de uva e salgadinho. Nada. É verdade. Doutor, afinal, por que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo? O senhor citou que, que diminuiu a idade média. Qual que é a idade média hoje? Hoje é considerado normal entre 10 e 14 anos. Entre 10 e 14. E por que está ficando mais cedo? Cada vez vem ficando mais cedo Por quê? por conta dos hábitos de vida, alimentação. Tudo isso influencia. Hoje as mulheres estão muito mais expostas a uma série de substâncias, principalmente industrializadas, que interferem no ciclo menstrual, que interferem nessa carga hormonal feminina. Além disso, o fato da sexualidade estar mais exacerbada faz com que ela produza mais estrógeno mais cedo. E na cabecinha das meninas, o que muda, por exemplo, independente da idade? Lógico que tem diferença, o senhor falou de 8, de 10, de 12, de 14, mas assim, o que muda dentro dela, é possível saber assim? Olha, é possível, você tem que conversar muito com essa criança. Eu digo criança, quando a gente está falando de menarca precoce, em torno de 7 anos, 8 anos, é uma criança. É muito novinha, né? E ela doutor? começa a ter influência daqueles hormônios. Então você imagina uma criança de 7 anos, de 8 anos com libido. Como é que ela vai aprender a lidar com isso?
ela precisa de um suporte, de uma sexóloga, de uma psicóloga, para estar orientando em relação a isso. Porque ela vai começar a sentir coisas e ela não vai saber como lidar com essas sensações. E dos pais, né? E dos pais também, também, tem que acompanhar de perto. Principalmente. Então vamos agora esmiuçar um pouco isso. O senhor disse que então, em função da alimentação, dos hábitos da vida moderna, que alimentação é essa que está produzindo essa menstruação precoce? Por exemplo, a gente sabe que meninas, crianças que estão acima do peso, que têm um sobrepeso, têm uma taxa de gordura maior no corpo, elas tendem a menstruar mais cedo. Porque a gordura ela é um facilitador na produção de estrogênio, do hormônio estrogênio. Então, uma alimentação desbalanceada, onde leva a uma obesidade infantil, já vai favorecer essa menarca precoce. Então vamos lá, já pegando como ponto isso. Como a gente gordura. sabe que hoje a obesidade infantil já é um problema e é uma realidade no Brasil, é uma preocupação grande, inclusive dos órgãos de saúde pública. Sim, sem dúvida. Já é uma preocupação, então essa já seria uma primeira causa. Então a mudança geral na alimentação, que está levando a um ganho de peso maior das crianças, já é um dos causadores. Já é um dos causadores. E nisso a gente pode incluir uma série de outras coisas. As carnes, por exemplo, muitas delas cheias de hormônios. Por conta de você engordar o gado muito rápido, mesmo frango e tudo mais, você tem uma carga hormonal muito grande. As vacas, por exemplo, quando elas são ordenhadas para tirar o leite e tudo mais, elas estão prenhas, porque elas têm que engravidar para estarem produzindo cada vez mais. Então você tem uma quantidade de um hormônio chamado estrona, que é um hormônio indesejável para o corpo humano, ele é diferente do estrogênio, que ele é um hormônio que na mulher ele tem uma porcentagem que na vaca tem 30 vezes mais. Então, na vaca tudo prenha. isso influencia. E né? isso vai passar para nós vamos comer, e isso vai transferir para a mulher. Por exemplo, no caso para carne, ela tem uma fertilização também mais rápido para ganhar peso mais rápido. O leite também, da mesma forma, entra em ciclos um atrás do outro. Isso a gente pode dizer também com relação a outros tipos, por exemplo, o frango, da mesma forma, e os porcos. Tudo que for utilizado artificialmente para você pra ganhar engorda, mais peso, ou pra- para engorda, para produzir mais leite, o que seja, tudo isso vai fazer com que passe para o organismo humano, vai ter hormônios. E esses hormônios vão influenciar no ciclo da menina. O que mais, doutor? Que outros alimentos? Por exemplo, plástico, soja, doutor, também. plástico. Por que o plástico? Olha que interessante, depois a gente fala da soja. O plástico, quando aquecido, ele libera uma substância chamada xenoestrogênio. É uma substância que parece com o hormônio estrogênio da mulher, ele é parecido, só que é sintético. Isso, se ingerido pela criança, vai estimular também essa menarca precoce. Quando que tem isso? Muitas vezes plástico no micro-ondas, garrafinhas de água no carro, no console do carro, que fica o dia inteiro no sol e você vai tomar isso. Tudo isso influencia. Então o plástico é um dos causadores. Especialmente, vamos lá, só pra gente entender, especialmente o aquecimento do plástico. O aquecimento Porque ninguém do vai comer plástico. plástico, não é Exato. isso, né? Então só pra O gente deixar claro, o aquecimento do aquecimento do plástico, e aí isso provocaria a liberação dessa substância, tá correto? xenoestrogênio. E cada vez mais, diga-se de passagem sobre isso, a gente vai analisando que os plásticos cada vez estão mais sensíveis a isso e suscetíveis, porque as camadas vêm diminuindo. A gente percebe, eu li uma matéria sobre copinho de café, que copinhos muito fininhos de café transpassam. Eu ia vários falar isso tipos agora, de... porque o plástico, quando você põe o café muito quente, ele aquece aquele plástico. Você está tomando aquele café com xenoestrogênio. Ou seja, na ingestão de um cafezinho. Meu Deus do céu, tá em todos os lugares, né, doutor? Eu costumo dizer assim, qual que é a melhor água que você compra? Aquela que é embalada mais próximo da sua casa. Porque você imagina uma água que vem de um outro estado, que está num caminhão, exposto ao sol, dia e noite, passando até chegar no mercado próximo da sua casa. Numa embalagem plástica. Certo. Isso já vai fazer com que essa água esteja mais contaminada com xenoestrogênio. E o senhor ia falar da soja. A soja. A soja hoje é um assunto polêmico e é um assunto de extrema importância, porque hoje a grande maioria das sojas são transgênicas, já começa daí o grande problema. E a soja, ela contém fitoestrogênios, que são também parecidos com os hormônios estrogênios da mulher. Então, se você dá um leite de soja para uma criança, por exemplo, se ela for menina, isso pode estimular a menarca precoce, essa menstruação precoce. Nos meninos, pode inclusive influenciar uma femininização, um retardo do aparecimento dos caracteres sexuais secundários no menino, por conta da soja. Mas, doutor, a gente está falando de um consumo exagerado, né? Sempre assim, de um consumo exagerado, mas o grande problema é que eu vejo muitas mães cuja criança não toma leite, por exemplo, de vaca, uma criança de 3 anos, por exemplo, que só toma leite de soja. Substitui e toma 100%. todos os dias, substitui 100%. Os outros alimentos. Isso é um grande problema. E pelo que o senhor está falando, então, se a gente analisar mais uma vez aquela velha história, aquelas dietas que são restritas podem fazer mais mal. Exato. Porque a pessoa come a mesma coisa sempre, pode fazer Sem mal. contar outros malefícios. Falar na soja, por exemplo, ela contém um ácido chamado ácido fítico. Esse ácido fítico, ele quebra magnésio,
cálcio, ferro, cobre no nosso organismo. O nosso organismo não aproveita essa substância. Então você favorece inclusive osteoporose a longo prazo. Ele dificulta a transformação do T3, do T4 em T3. Então a longo prazo favorece o hipotiroidismo. Tem uma série de consequências. Doutor, por exemplo, pegando como agora a gente pensando nas alternativas de alimentação, porque a gente vive falando sobre isso aqui, felizmente a gente tem um cara que é o Edu super preocupado com isso, sempre buscar alternativas para a gente, até para as nossas limitações em relação à alimentação, ele está sempre preocupado com isso e a gente divide isso com o público. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, pegando esse exemplo que o senhor falou, tem crianças que não tomam leite, aí os pais substituem tudo. Quais seriam as alternativas se não for, por exemplo, a opção pelo chamado leite de soja, pelo alimento de soja? Bom, você tem várias opções. Você tem o leite de amêndoas, o leite de coco, o leite de arroz, o leite de alpiste. Seriam boas opções. Ótimas opções, naturais. E muita gente fala assim, doutor, mas isso é muito caro. Eu acho que é mais caro você ter que comprar remédio para tratar a saúde depois. Porque o problema não vai aparecer agora. Quando eu faço alguma postagem sobre isso, sobre esse assunto, muita gente fala assim, meu filho tomou a vida inteira e é saudável. Ou eu tomei a vida inteira e sou saudável. É saudável agora. Eu conheço uma série de fumantes que fumam há 20 anos e ainda não tiveram câncer de pulmão. Mas vai saber daqui a 10, 15 anos. O corpo vai manifestar os problemas lá na frente, não na infância. Então a gente tem que começar a cuidar agora para evitar esses problemas lá no futuro. Doutor, voltando um pouquinho à idade da primeira menstruação, a gente falava antigamente com 15 até 16 anos, depois com 12 anos, agora meninas até com 6 anos. O senhor falou que tem casos até com 6 anos. A mãe que descobriu que a menina já está ali desenvolvendo, criando o peitinho, os pelos já estão desenvolvendo. É possível retardar um pouco e mais? O senhor aconselha que faça isso? Dependendo do caso, sim, é importante. Como que a gente detecta? Normalmente o aparecimento desses caracteres sexuais acontecem em torno de 1 ano e meio antes da primeira menstruação. Então, se você notar que uma menina de 6 anos está começando a ter o crescimento das mamas, que é a chamada telarca, o aparecimento dos pelos pubianos, que é a chamada pubarca, você já sabe que essa menina tende a menstruar um pouco mais cedo. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma dosagem hormonal, para ver como estão esses hormônios. A gente pode fazer um raio-x de punho e de mão. Raio-x de punho? Para quê? Para a gente ver o desenvolvimento ósseo, se esse desenvolvimento ósseo está acelerado ou não. A gente pode fazer também uma ressonância magnética, até um raio-x de crânio, para ver se tem algum tumor hipotalâmico que seja produtor de hormônio que vai fazer com que essa menstruação chegue antes do tempo. Então existe sim algumas opções e que se a gente detectar que essa menina tem uma grande chance de menstruar antes do tempo, a gente pode retardar. Com hormônio? Através de inibidores hormonais. Eu vou inibir com que esses hormônios se manifestem com que ela menstrue. Por quê? Porque essa menstruação chegando antes do tempo vão trazer consequências também. Essa menina ela vai ficar muito mais tempo exposta ao estrogênio, já que ela menstruou 4, 5 anos antes do que deveria. Consequentemente, aumenta o risco dela para câncer de mama no futuro. Aumenta a chance de distúrbios hormonais nessa menina. Ela tende a ter um fator de infertilidade mais cedo, porque a mulher nasce com X óvulos e ela vai perdendo ao longo da vida. Se essa menina menstruou muito cedo, ela já começa a perder os óvulos muito cedo. Então a tendência, muitas vezes, ela com 35 anos, que ela está querendo engravidar, ela não vai conseguir. Sendo que se ela tivesse menstruado com 15 anos, isso iria acontecer com 40, 42. Então também é um fator de infertilidade para o futuro. Portanto, dependendo do caso, retardar é realmente algo importante e pode ser feito. É importante. Outra coisa interessante, estatura. A gente sabe que a mulher, depois que ela menstrua... Ela para de crescer. Ela vai crescer em média 5 centímetros a mais. Agora, você imagina uma menina de 6 anos que menstrua, ela crescer somente mais 5 centímetros. Isso tem uma repercussão muito grande na criança, agora, inclusive na parte psicológica. O contrário acontece com as atletas, quem pratica muito exercício, as crianças que, por exemplo, as ginastas, né, vão menstruar mais tarde. Por que isso acontece? Vão menstruar mais tarde porque você tem influência não só dos hormônios da menstruação, o estrogênio, mas você tem influência do GH, que é o hormônio do crescimento. Até por isso que a gente mede os ossos para ver o que está acontecendo. Agora, a tendência em quem faz muita atividade física, isso independente de ser atletas, crianças ou adultas, é ficar sem menstruar, é entrar em amenorreia. Toda vez que você menstrua, que a menina menstrua, que a mulher menstrua, ela perde uma série de substâncias, inclusive ferro. Então você imagina um organismo que demanda muito desse ferro, precisa muito desse ferro, ele não pode eliminar. Então, como mecanismo de defesa, muitas delas suspendem a menstruação, o organismo como mecanismo de defesa, para segurar mais ferro, já que aquele organismo precisa muito. E no caso dos esportistas também tem a questão do peso. Como o senhor falou, o índice de gordura também é um estimulante. Se você tiver o outro lado, é uma pessoa que tem pouca gordura porque faz muito esporte, exatamente, eu ia chegar nisso agora. O fato também de ter uma quantidade de gordura extremamente pequena, muitas vezes o índice de gordura chega a 5%, 6%,
consequentemente menos produção de hormônio, consequentemente não menstrua. Dr. Domingos Mantelli é sempre um professor Excelente. pra gente. Ele fala de uma forma tão didática. Até a gente que é homem entende, né? A gente entende tudo, a gente aprende muito com o senhor. Muito obrigado. Imagina. Olha, alguns destaques do que a gente aprendeu aqui. Algumas das causas dessa menstruação acontecendo mais cedo. Crianças acima do peso, então muito cuidado com a alimentação. Isso tem acontecido bastante. O consumo indireto de hormônios nos alimentos, no leite, na carne, no frango. O uso do plástico, especialmente o aquecimento do plástico, que há a liberação de substâncias que também podem provocar isso, e o consumo de alguns alimentos específicos, o doutor destaca aqui, especificamente no caso a soja, que também pode causar problema, especialmente se houver uma substituição de 100%. Você escolhe só a soja como alimentação para o seu filho, nesse caso isso é um problema. E há como retardar em alguns casos, isso é importante dizer, os primeiros sinais, especialmente desenvolvimento das mamas, dos pelos pubianos, 1 ano e meio antes, de 1 ano a 1 ano e meio antes aproximadamente, isso começa a aparecer, isso é um alerta para os pais e aí o médico deve ser consultado para saber o que fazer no caso específico dessa criança. Doutor, obrigado. Exatamente. Viu? Prestei atenção em tudo? Prestou em Certíssimo. tudo. Ainda bem. Um Você último passou. alerta interessantíssimo, refrigerante. Refrigerante eu acho que é o mal do século e também é um dos responsáveis por essa menstruação precoce. E o grande vilão aí no caso é a sacarose, por conta de estar presente no refrigerante e as crianças estarem tomando cada vez em maiores quantidades. Aquela criança que está tomando uma vez por semana é totalmente diferente daquela que toma 1, 2, 3 copos por dia. Essa sim vai ter uma influência muito grande em relação à menstruação, sem contar os demais milhões de males que causam. Mais uma vez, tudo sem exagero, certo? Tudo sem exagero. Obrigado, doutor.